Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Professor Everton Seixas de História e vamos ter mais uma aula para falar sobre renascimento cultural. Lembrando que na aula passada nós estudamos os conceitos do renascimento cultural. Como é que surgiu o renascimento cultural? Lembrando que foi um movimento filosófico e artístico que surgiu entre os séculos 13 e 14 e foi até o século 16. Surgiu principalmente na Itália com o objetivo de fazer o quê? Para poder resgatar uma cultura, a cultura clássica dos gregos e dos romanos, tanto de produzir obras artísticas como esculturas, quadros, mas também o pensamento filosófico de valorizar o ser humano, o chamado antropocentrismo, quer dizer, o ser humano no centro. O ser humano que é capaz de explicar como surgiu o universo, nosso planeta, os seres humanos, uma ideia de que o ser humano pode transformar e mudar a sua realidade. Uma ideia do humanismo racional. O ser humano é valorizado e ele é racional, ele é capaz de transformar e pensar e compreender a sua realidade. Essas ideias do renascimento cultural surgiram para simplesmente contrapor, uma forma de oposição, às ideias da Idade Média que estavam muito focadas no teocentrismo, quer dizer, Deus no centro. Então, galerinha, é, nós estudamos na aula passada sobre os conceitos do renascimento cultural, como surgiu, e hoje nós vamos conhecer os principais artistas desse período. E a gente vai até fazer uma brincadeira depois, um quiz, onde você vai identificar a obra relacionada ao artista, ok? Então vamos lá. Então, na aula passada nós estudamos sobre os conceitos básicos do renascimento cultural e hoje a gente vai entender melhor quem são os principais artistas e suas principais obras. Então, vamos lá. O primeiro grande artista, destaque aqui, deixa eu botar aqui, é Leonardo de Sampiero da Vinci. Não é Leonardo da Vinci, não, é Leonardo da Vinci. Gente, Leonardo, ele é um cara, assim, tá muito à frente no seu tempo. Por quê? Ele foi um grande artista italiano, ali entre o século XV e o século XVI, onde ele conseguiu fazer várias coisas. Além de ser pintor, escultor, ele também foi matemático, engenheiro. Galerinha, para vocês terem uma ideia, Leonardo da Vinci ele ficou marcado que dizia que para poder estudar a anatomia do ser humano, ele simplesmente ia no cemitério, roubava corpos recém-enterrados para poder levar para o seu escritório e estudar a anatomia do ser humano. Naquela época, era proibido pegar os corpos humanos para serem estudados. Então, ele com essa artimanha simplesmente roubava esses corpos no cemitério para poder estudar. Olha só. E com isso, ele conseguiu fazer vários desenhos detalhados da anatomia humana. Mas ele não foi somente um estudor no campo da medicina. Ele fez várias coisas que a gente vai conhecer agora. A sua primeira grande obra, as suas primeiras grandes obras, foi a roupa de mergulho. Gente, olha essa roupa de mergulho aqui. Naquela época, as roupas de mergulho geralmente tinham um capacete de aço. Eu até brinco com meus alunos que o capacete era tão pesado que servia como âncora, né? Quando você está no barco, você pulava, você já afundava de vez e não voltava mais. Mas a maioria das roupas de mergulho, gente, tinha um capacete de aço. Tinha esse problema mesmo, era muito pesado, muitas pessoas morriam afogadas, a água entrava, era muito perigoso as pessoas querem mergulhar em grandes profundezas e não conseguiam voltar vivo. Então, Leonardo da Vinci conseguiu criar uma roupa de mergulho muito eficiente, de toda de borracha, que a água não penetrava, não vazava. E um detalhe, aqui em cima, você está vendo que tem como se fossem uns canos onde bombeavam ar para poder respirar. Então, ele não ficava totalmente livre debaixo da água. E tinha como se fossem umas correntes para segurá-lo e também tinha esse cano que levava ar para poder respirar. Além dessa roupa de mergulho, ele também foi capaz de criar os, os primeiros desenhos do que seria uma aeronave. Ele não chegou a construir, somente fez desenhos do que seria uma aeronave. Muitos engenheiros dizem que 400 anos depois, pegaram todos esses desenhos aqui para poder construir os primeiros helicópteros. Então, esses desenhos de Leonardo da Vinci, feitos há 400 anos atrás, quer dizer, há mais de 400, é quase 500 anos atrás,
serviu de base para os desenhos dos primeiros helicópteros. Olha só como ele estava imaginando uma coisa que só vai ser criada 500 anos depois. Gente, olha só, um verdadeiro gênio. Além de fazer essas roupas, ele também desenhou o Homem Vitruviano. Eu até falei isso na aula passada. Foi um desenho onde ele misturava a perfeição do corpo humano, quer dizer, a perfeição do corpo humano, com os principais objetos matemáticos. Ele dizia que o ser humano, em pé com os braços abertos, é capaz de produzir um círculo perfeito e também um quadrado perfeito. Olha só. Tem essa brincadeira que pode fazer em sala de aula. Você pega uma régua e com essa régua você vai fazer suas medições. Você mede lá, seus braços abertos. Se deu lá 170 centímetros, agora você vai pegar a sua altura e vai ver que é a mesma. Então você vai ver que você com os braços abertos, você tem a mesma altura. Isso mostra a perfeição do corpo humano. É bem legal, faça isso com a régua e faça esse teste em casa. Então, o Homem Vitruviano, o Homem Virtuoso, é um desenho de Leonardo da Vinci onde demonstra a perfeição do corpo humano, a valorização do corpo humano, em comparado com grandes objetos da geometria, da matemática, como o quadrado e também o círculo. Leonardo também foi um grande pintor e ele fez Salvator Mundi, que é essa pintura aqui, ó, onde mostra a pintura de Jesus Cristo. Dizem que ele pegou como base, Leonardo pegou como base, o seu próprio rosto para poder fazer a pintura de Leonardo, de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E também fez Mona Lisa. Mona Lisa, gente, é um dos quadros mais famosos que existe no planeta. Está no Museu do Louvre, lá em Paris, na França. E uma coisa interessante, se você pega o olhar de Mona Lisa, onde você estiver na frente ou nos lados, sempre olhando para o quadro de Mona Lisa, vocês vão reparar que ela sempre está te encarando. Então faça esse teste. Chega no computador, abre um quadro bem grande de Mona Lisa, põe na tela, dá mais ou menos 2, 3 metros de distância e observe. E vai para um lado e vai para o outro. E vocês vão perceber que ela sempre está te encarando. Esse é o grande segredo do quadro. E também outra coisa interessante é o sorriso dela. O sorriso de Mona Lisa. Ela está rindo? Ela está séria? Como está o sorriso dela? É o grande segredo. Ninguém sabe definir se realmente ela está rindo ou está séria. Então, gente, isso aqui é um dos principais quadros que existem no planeta, um dos quadros mais famosos que já foi até roubado e recuperado. Então, Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Outra grande obra é a Santa Ceia. A Santa Ceia serviu até de teorias conspiratórias naquele filme, naquele livro do Dan Brown, o Código da Vinci, onde ele disse que aqui não seriam discípulos, sim Maria Madalena. Gente, esse quadro, super famoso de Leonardo da Vinci, você mostra Jesus Cristo na sua última ceia, antes de ser traído e ser crucificado, e todos os seus discípulos aqui debatendo quando ele fala que alguém irá o trair. É um dos quadros mais famosos que tem no mundo. Ele é grandão. Diferente da Mona Lisa, que é um quadro pequeno, ele é uma pintura enorme, bem grande. Já foi restaurada algumas vezes também. Outro grande pintor, escultor e rival de Leonardo da Vinci foi Michelangelo. Em português seria Miguel Ângelo. Michelangelo, gente, por que ele é rival? Na Itália, naquela época, um dos principais clientes que contratavam artistas para fazer pinturas e esculturas era a Igreja Católica da Itália. E muitas vezes Michelangelo ficava rivalizando com Leonardo da Vinci para poder ser contratado e poder fazer essas pinturas e esculturas. Então, partiu de Michelangelo uma certa rivalidade, uma competição, para ele sempre estar sendo contratado e poder fazer essas pinturas na igreja ou esculturas. E com isso ele foi um grande criador. Olha as obras que ele fez. Ele desenhou todo o teto da Capela Sistina, que fica lá no Vaticano, do lado de Roma, na Itália. Ele fez essa pintura aqui, gente, como ele foi feito no teto, e o teto já estava colocado na capela, e teve que levantar vários andames
e, deitado nos andames, começou a pintar toda a Capela Sistina e produziu obras maravilhosas. Como, por exemplo, bem no centro, se você observa aqui, ó, bem aqui no centro do teto da capela, você tem a grande pintura chamada Criador e Criatura. Observe aqui, Criador e Criatura. Onde você tem Deus sendo carregado pelos anjos indo em direção de Adão. E você tem um contato entre Deus com o ser humano. Uma coisa assim que, quando a gente estava falando de renascimento cultural, da valorização do ser humano, uma coisa assim que Leonardo fazia questão mais de valorizar o ser humano nas pinturas. E Michelangelo também, tanto nas pinturas quanto nas esculturas, e sem fazer os corpos nus. Tem uma tradição da arte dos gregos e dos romanos, na era antiga, na era clássica, mas ele sempre mostrando o ser humano de forma mais tranquila. O ser humano sendo procurado. Não é o ser humano procurando Deus, é Deus procurando o ser humano, olha só. E valorizando o corpo do ser humano, que considerava a perfeição que existia no planeta naquela época. Então, sendo obras religiosas, de alguma forma ele sempre estava valorizando o ser humano. Além do Criador e da criatura, ele fez pietà, quer dizer piedade, pietà quer dizer piedade. Isso aqui é uma escultura maravilhosa, onde você tem Maria, mãe de Jesus, carregando o corpo de Jesus após a crucificação. A cabeça de Jesus aqui, ó, está caída para o lado, por isso que não dá para enxergar direito. Essa escultura, ela é grande e tem uma réplica na Catedral de Brasília. Pode dar uma olhada, muito bem feita. Feita a mármore. Nós temos também Davi, personagem bíblico, Davi que enfrentou o gigante Golias, e ele fez inspirado no grande personagem Hércules, da mitologia grega. E Moisés, que carregou, então Moisés está aqui, carregou as tábuas, os 12 mandamentos, depois que recebeu no Monte Sinai, depois que fugiu dos egípcios. Gente, observem os detalhes. Olha a barba de Moisés, os músculos. Como é que ele conseguiu fazer isso? Olha os músculos de Davi, a perfeição dessas obras. E uma coisa interessante, Davi tem mais ou menos, acho que uns 3 metros, de 3 a 5 metros de altura. E quando ficou pronto, Davi achou que ficou tão perfeito que bateu nele, bateu assim, dando assim soquinhos, pá, pá, pá. E falou, fala que você é real, você é de verdade. Então, esse aqui é Davi e Moisés de Michelangelo. Outro grande pintor foi Sandro Botticelli. E ele criou um grande quadro chamado Nascimento de Vênus. Vênus, personagem da mitologia grega, quer dizer, a deusa do amor. Aqui está seu filho Eros e Psique, que são os cupidos. Cupido, na história da mitologia grega, é aqueles que pegam seu arco e flecha, e quem vai flechando vai se apaixonando. Então você tem aqui o nascimento da deusa do amor, Vênus, também chamado de Afrodite, com seu filho Eros e sua esposa Psique. Psique é a esposa de Eros. Outros grandes pintores. Rafael desenhou Madalena Doni. Alguns alunos brincavam, dizendo que era a Mona Lisa da Shopee. Não, não é a Mona Lisa da Shopee, tá, gente? Madalena Doni. Mas ele se inspirou em Mona Lisa. E um grande quadro, que eu só peguei um pedacinho, chamado Transfiguração, onde a alma de Jesus está indo, quer dizer, o corpo de Jesus está indo para o céu. Então, Rafael é um grande pintor. Também tivemos um grande escultor chamado Donatello, que fez São João Evangelista, também inspirado naquela escultura de Michelangelo, Moisés e Maria Madalena. É uma coisa interessante, não sei se vocês perceberam, mas de vários artistas renascentistas, 4 entre eles, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael e Donatello, esses 4, se vocês perceberem, eles inspiraram um desenho da cultura pop dos anos 90 muito famoso, as Tartarugas Ninja. Então, o criador desse desenho das Tartarugas Ninjas pegou
o nome desses artistas e acabou nomeando os seus personagens principais, as tartarugas ninjas. O Renascimento, gente, também acabou chegando no campo da literatura. E assim nós tivemos vários grandes artistas. Um deles, considerado um dos maiores artistas da língua inglesa, William Shakespeare, onde ele fez vários livros, como A Tempestade, Otelo, O Mercador de Veneza, Hamlet, que vai ser um filme agora contando a história antes do nascimento de Hamlet, que está nos cinemas, ganhou até o Oscar, Macbeth, Romeu e Julieta e Um Sonho de uma Noite de Verão. Uma característica das obras de Shakespeare seria a questão de como ele trabalha com a tragédia. Muitas vezes os personagens principais acabam morrendo, ao spoiler. Então quem for ler as obras de Shakespeare vai sempre descobrir que um dos personagens principais está muito sujeito a ser fardado a ter uma tragédia. Pode até morrer ou cair na miséria. Eu não vou dar mais spoiler. Outro grande escritor, agora na língua espanhola, foi Miguel de Cervantes, onde escreveu um livro chamado... Cadê aqui? Onde escreveu um livro chamado de Dom Quixote. Dom Quixote é um herói dentro da Idade Média, quer dizer, é um herói da Era Moderna, mas que ainda acha que está na Idade Média. E ele e o seu escudeiro, Sérgio Pancha, vão viajar pelo mundo e onde encontrar moinhos de vento, onde acredito que são gigantes. Então, é um livro assim mais na comédia, onde mostra um personagem da Idade Moderna que ainda acredita que está na Era Medieval. E Dante Alighieri, é um escritor italiano, onde ele escreveu um livro chamado A Divina Comédia, onde mostra um personagem que morreu e acaba visitando o céu e o inferno. Muito legal também. Então, gente, todas essas aqui são obras renascentistas, tanto no campo da pintura, da escultura, da literatura, da engenharia. E todos eles, de alguma forma, se você for ler os livros ou apreciar as esculturas e as pinturas, vai perceber a valorização do ser humano e mostra a riqueza nos detalhes, como o ser humano é capaz de produzir grandes artes inspiradas nas culturas clássicas dos gregos e dos romanos. Ok? Agora vamos fazer uma brincadeira, que eu vou fazer um quiz aqui, vou mostrar as obras e a gente vai tentar adivinhar de quem é o pintor e escultor. Esse tipo de situação, gente, geralmente nunca vai cair em concursos, em vestibulares, no máximo vai perguntar de quem é Mona Lisa, de quem é feita tal obra, no máximo assim de Leonardo ou Michelangelo, mas é importante você ter esse conhecimento. Lembrando que isso é uma questão assim, de ser um hobby, eu sei quais são as principais pinturas e esculturas que existem no mundo. Então vou fazer um quiz aqui bem legal. Lá. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Vamos para o nosso quiz. Vou dar uns 10 segundos para cada obra. Primeiro, de quem é esse desenho, né? Esse quadro chamado Homem Vitruviano. Tá lá. 5, 4, 3, 2, 1. De quem? Leonardo da Vinci. Lembrando que é um desenho que mostra a perfeição do corpo humano comparado com obras geométricas. Segundo, de quem é esse livro? Sonho de uma Noite de Verão. Não pode pesquisar no ChatGPT e no Gemini. 5, 4, 3, 2, 1. Do escritor inglês William Shakespeare. De quem é esse quadro? A Santa Ceia. 5, 4, 3, 2, 1. Ele é de Michelangelo. Ok? Ou desculpa, Leonardo da Vinci. Michelangelo, Leonardo da Vinci. Até eu errei. É Leonardo da Vinci, tá bom? Perdão. Eu rasurei o próprio quiz. De quem é esse quadro? Nascimento de Vênus. 5, 4, 3, 2, 1. Sandro Botticelli. De quem é essa escultura? Davi. Davi que lutou com o gigante Golias. Personagem bíblico. 5,
4, 3, 2, 1. Ele é de Michelangelo. De quem é essa escultura? São João Evangelista. Uma dica, foi inspirado na grande escultura de Moisés. 5, 4, 3, 2, 1. Donatello. Donatello. De quem é esse livro? Romeu e Julieta. Essa é muito fácil. 5, 4, 3, 2, 1. De quem? William Shakespeare. De quem é esse quadro? Mona Lisa. Então é de graça. 5, 4, 3, 2, 1. Leonardo da Vinci. De quem é esse quadro? Não é Mona Lisa da Shopee. 5, 4, 3, 2, 1. Rafael. De quem é esse quadro? Criador, criatura. Que está na Capela Sistina. 5, 4, 3, 2, 1. Michelangelo. De quem é esse livro? Dom Quixote. 5, 4, 3, 2, 1. Miguel de Cervantes. De quem é essa escultura? Moisés. 5, 4, 3, 2, 1. Moisés é de Michelangelo. De quem é esse livro? A Divina Comédia. 5, 4, 3, 2, 1. Dante Alighieri, escritor italiano. De quem é essa escultura? Pietà, quer dizer, piedade. 5, 4, 3, 2, 1. Michelangelo. De quem é esse livro? Hamlet. Eu não sei essa questão. 5, 4, 3, 2, 1. William Shakespeare. Isso aqui eu não falei. A Escola de Atenas. De quem é? 5, 4, 3, 2, 1. Quadro super famoso. Hoje eu mostrei no centro. Quando eu mostrei o slide anterior, eu mostrei dele, mas hoje eu não mostrei dele, não. Você tem Sócrates debatendo com Platão. E aqui, ó, você tem o desenho que está no álbum do Guns N' Roses, Use Your Illusion. É de Rafael. De quem é esse livro? Macbeth. 5, 4, 3, 2, 1. O escritor, William Shakespeare. De quem é essa pintura? Transfiguração. 5, 4, 3, 2, 1. É de Rafael. De quem é essa escultura? Maria Madalena. 5, 4, 3, 2, 1. É de Donatello. De quem é essa pintura? Salvador Mundi. 5, 4, 3, 2, 1. Leonardo da Vinci. Por fim, de quem é essa pintura? Do mestre Everton Seixas. Os invejos vão dizer que é do ChatGPT, dos deuses do rock. Deixar vocês descobrirem aí. Gente, então, olha só. Para finalizar, então isso aqui foi uma aula para mostrar as principais obras e os principais artistas renascentistas e como eles fizeram essas obras inspiradas na valorização do ser humano, que eles resgataram essa ideia da cultura clássica dos gregos e dos romanos. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Valeu, gente. Brigadão. Tchau, tchau.